Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Carol Carminati e hoje a gente está começando mais um episódio do podcast Mídias e Marcas. E eu tenho uma convidada maravilhosa, belíssima, de corpo, de alma, de tudo, e ela entende muito de todas essas áreas. É uma honra receber aqui a minha grande amiga, companheira, mentora de caminhos para o nosso empreendedorismo feminino, Karen Barbosa. Seja bem-vinda, querida. Querida, uma honra minha estar aqui com você. Admiro muito seu trabalho, sua caminhada aí, incentivando o empreendedorismo feminino. E uma honra estar aqui, mana. Nossa. Grata pelo convite. Gratidão total, querida. Planejei muito aqui esse encontro, planejamos, né, de estar aqui pra gente falar sobre uma vertente muito especial que a Karen desenvolveu ao longo dos anos de carreira, de imersão, né? E hoje ela vai apresentar aqui toda essa jornada dela como própria empreendedora e que ajudou a construir, né, o que ela tem hoje como o método, né, de doulagem de instintos. A Karen, vocês estão vendo aí um Instagram para vocês seguirem. É só um dos canais maravilhosos que ela tem, repletos de conteúdos, de reflexões para você. E ela é terapeuta, como eu falei, criadora, né, do movimento saudável feminino, que ela vai explicar aqui um pouquinho mais pra gente, e também do método doulagem de instintos. Querida, então eu queria começar justamente, né, a gente entrando aí num título, numa expressão, né, num conceito que foi muito divulgado, né, nos últimos tempos, tem sido, né, vamos dizer assim, utilizado para diversas finalidades terapêuticas e de autoconhecimento mesmo, né? O sagrado feminino hoje se estabilizou até, né, como uma grande técnica, nem sei se seria essa a palavra, mas é uma maneira de acessar, né, recursos interiores, né, da mulher. Só que eu sei que você já fez todo um trabalho, né, desde que você começou, né, de investigação e de evolução do que é esse sagrado feminino, de fato, né? E você começou esse caminho, né, com o projeto Mulheres de Madar, né, com base no Oráculo das Deusas. Conta mais um pouquinho, como é que iniciou realmente essa jornada aí de observar e tratar o sagrado feminino? Então, Carol, o Sagrado Feminino entrou na minha vida a partir de um direcionamento numa leitura de aura, que é uma técnica que uma amiga fazia, uma técnica terapêutica e espiritual, como se fosse um oráculo, né? E ela ia, então, vendo ali o que cada chakra, como cada chakra se mostrava para ela, né? E nisso ela viu que nas minhas vidas passadas eu fui parteira, eu tinha aprendido isso com a minha avó numa comunidade na África, e eu lutava muito pelos direitos das mulheres, né, das mulheres amamentarem seus filhos, enfim, os direitos que fossem necessários, né, e aí isso me chamou a atenção para procurar o Sagrado Feminino, porque eu era um pouco alheia, né? Eu considero o Sagrado Feminino como um movimento também, um movimento muito importante de autoconhecimento dos nossos ciclos, né? Da nossa saúde ginecológica, dos aspectos que nós temos, os aspectos arquetípicos e que a gente não aprendeu a honrar, né? Porque as linhas religiosas, né, que a gente aprendeu, que a gente foi inserida, que a gente nasceu geralmente, e geralmente é o cristianismo, não nos ensina isso, Sim. né? É muito patriarcal. Então, o Sagrado Feminino atua nesse autoconhecimento, e aí eu fui procurar e acabei encontrando um círculo, que na época foi o que eu me identifiquei mais, que era com a Patrícia Fox, e comecei a fazer círculos com ela, a frequentar círculos, e eu comecei a entender o que era, né? E aí comecei a pesquisar mais, comecei a ler sobre o assunto, e então eu comecei dessa forma, né? Fui levada dessa forma, e eu comecei a ter interesse em investigar mais a fundo
cada vez mais. E eu sou uma admiradora de Maria Madalena, eu gosto de Maria Madalena. Embora hoje em dia eu não divulgue muito, porque tem muita gente falando sobre Maria Madalena, principalmente pelo viés do sagrado feminino. Sim. Né? E eu admiro, aliás, Maria Madalena por essa questão dela ser a única discípula, ter sido a única discípula de Jesus e ter ido meio que na contramão do que os outros discípulos fizeram, né? Sim, uma personagem muito simbólica, né? É, muito simbólica, e geralmente as pessoas ligam a história dela com Jesus Cristo no sentido, assim, ainda de reproduzir uma certa codependência em relação ao amor romântico, né? Como se Maria Madalena tivesse se casado com Jesus e, enfim, e para mim isso nunca foi importante. Se ela se casou ou não com Jesus, para mim isso nunca foi a questão, sabe? Nunca me liguei nisso, mas na força que ela teve para realmente seguir aquilo que ela acreditava e, enfim, eu me inspirei muito em Maria Madalena. Por isso que eu criei o Círculo de Madá, com base no Oráculo das Deusas, onde cada mulher, né, sempre que a gente se encontrava em círculo, cada uma apresentava o seu trabalho, a sua ótica, de acordo com a deusa que tinha sido escolhida, né, porque a gente é um oráculo, né, então cada uma tirava uma deusa no oráculo, e era aquela deusa que ela iria estudar na vida e, consequentemente, no círculo, né? E apresentar um trabalho sobre aquela deusa, uma dinâmica, uma prática, uma atividade, né? Então, foi assim que começou. Isso foi em meados de 2016, por aí. Acho que foi em 2015 para 2016, eu acho. Então, aí foi o Círculo de Madá e aí nisso eu fui conhecendo mais o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Certo. Que é outro grande ícone, né, desse movimento do sagrado feminino, né, que traz muitos, que como você falou, essa leitura arquetípica, né, de elementos, de forças que constroem, né, esse resgate da nossa ancestralidade, da nossa conexão essencialmente feminina. Então, hoje, né, inclusive você que já começou esse movimento, né, há um tempo atrás, não tem como você passar por essa jornada sem esse livro, né? Por exemplo, assim, existem muito do que, né, como você mesmo já trouxe, que vocês estão percebendo aqui, que a Karen tem uma visão muito única e muito especial sobre o que a gente está falando aqui. Mas, apesar desse livro ter justamente essas questões, ele serve como uma base, né? Pra gente entender, começar a decodificar esses elementos, né? E foi aí que também você veio com o Mulheres no Agora. A partir disso, porque conforme eu comecei a me aprofundar no livro, eu sentia que o círculo também ele tinha que ir junto, né? Tinha que acompanhar. E aí comecei a fazer os trabalhos, no caso os rituais, né? Porque eu já conduzia, zelava pelos rituais com as medicinas da floresta. Certo. Mas eram trabalhos mistos, não eram necessariamente só dedicados a mulheres, né? E aí foi quando eu comecei a fazer rituais mais direcionados para o universo feminino com o livro Mulheres Correm com os Lobos, né? Então eu fazia uma forma de modo que eu pesquisava as músicas, né? Então tinha toda uma questão da pesquisa do universo musical, demais, dos cantos, né? E que ia acompanhando a história e a interpretação da autora também, né? Porque a Clarissa Pinkola, ela faz uma interpretação muito elucidativa, né? Sobre as histórias, sobre os contos, né? E aí eu ia lendo, claro, não ia lendo muito, né? Porque as pessoas estavam com a consciência alterada, sim, com as medicinas, mas tinha pontos específicos onde eu fazia uma leitura e depois entrava com
as músicas e com os cantos também. Foi aí que eu comecei a fazer músicas também, compor músicas. Isso é só um braço de tudo que a Karen faz, porque é realmente um trabalho muito incrível. E a gente até estava, né, brincando aqui antes que ela também se define como um palavreira, cantadeira, né? Que é esse ato de fazer essas coisas, né, gente? E manifestar de diversas maneiras também, né? Porque eu acredito que nesse movimento você já estava manifestando ali a sua própria metodologia, a sua própria abordagem, né? Porque são elementos que fazem parte das suas criações, né? Como a música, o estudo dos livros, a própria composição, que você tem letras autorais, que muito em breve vocês vão ver e ouvir por aí, né? Já tem material incrível da Karen online também, em toda essa alma musical, e é incrível, porque então você já trouxe realmente uma experiência de até absorver na força também, né, da natureza, os conteúdos, porque, né, para quem também não conhece, é um livro com um conteúdo denso, né, é um livro denso, com uma leitura que exige ali, né, até uma facilitação nesse sentido. Eu acho que é muito bem-vindo, porque quando, né, Carol, quando o livro caiu no meu colo, para mim foi muito dificultoso mesmo para entender tudo aquilo. Primeiro porque eu era muito nova, então acho que eu precisava amadurecer, né, algumas coisas para entender realmente e começar a entrar nessa questão de abraçar o sagrado feminino. Mas também, por outro lado, né, eu, como eu falei, né, apresentei vocês a Karen como a minha mentora, a doula realmente, né, desse processo da doulagem de instintos, que ela vai detalhar melhor. Para mim foi muito transformador poder pegar ali o capítulo, né, o trecho ali, aquele assunto específico dentro da obra, né, Mulheres que Correm com os Lobos, e fazer essa conexão com o contexto da minha vida, né? Então esse é um diferencial maravilhoso, porque não é simplesmente, eu tô interpretando ali, eu tô tentando, né, fazer um resumão da coisa. Não, você também tá aplicando isso pra gente conseguir colocar em prática, né, na nossa vida, e você já fazia isso dentro dos rituais, né? Porque eu percebi que fazendo rituais, uma técnica que eu sempre usei, e agora que eu tô me dando conta que eu sempre usei essa técnica, porque quando eu comecei a fazer música, por exemplo, tudo foi de uma maneira muito tímida, e eu não tinha ideia de que eu já estava empreendendo. Sim, né? Que manifestando coisa louca, né? E fazendo a minha arte, eu já estava empreendendo. Sim. Ou estava ali fazendo a sustentação do meu empreendimento. E eu não tinha ideia disso. E aí, uma técnica que eu costumo utilizar é utilizar o meu trabalho, o que eu já faço, para galgar novos ou outros degraus, né? Unir as coisas, e unindo o útil ao agradável, sabe? Sim, e abarcando as coisas, que é o que acontece com a doulagem de instintos, é o que acontece com as músicas que estão sendo lançadas, que vieram lá de trás, de quando eu comecei a compor e comecei a ler o livro Mulheres Correm com os Lobos. Então eu fiz músicas para capítulos, por exemplo. Tem uma música que é do Patinho Feio, que veio a partir, né, foi inspirada pelo capítulo do Patinho Feio, que é uma realidade muito próxima para mim, né, uma realidade que eu já passei muito na minha vida, a da rejeição, da exclusão, né, do não pertencimento. Isso para uma mulher preta é absolutamente comum, né, e aí também da Donzela Sem Mãos tem uma outra música, enfim, né, La Loba tem uma música. Maravilhosa, enfim. O grande hit, gente. Esse é o hit. E então aí foi, mas qual... Menina, me perdi. É nóis, é assim mesmo. É uma imersão. A gente tá falando aqui da construção justamente de como essa junção, né, entre os elementos do livro e da música foi o que deu, né, esse start também nessas experiências e do seu próprio empreendimento. Porque você estava doulando, a gente tá falando aqui de doulagem, de parir mesmo, gente. Sim. Então você realmente estava parindo o seu método dentro dessas experiências, desses projetos, né? É, muito louco. E assim, eu fui lendo e eu vi aqui a leitura e a audição sob a força da medicina, certo, tinha outro nível de assimilação. Com certeza. Era uma coisa que você não assimilava só
intelectualmente pelo intelecto, né? Parece que as suas células assimilam junto, sabe? É maravilhoso, sim. O que você tá ouvindo. Então, eu comecei a achar muito, muito próspero isso, assim, muito... não gosto dessa palavra produtiva, né? Que é muito capitalista, mas ia no cerne mesmo. E aí eu comecei a fazer isso, né? E fiz por anos, até hoje, depois agora que liberou um pouco mais da pandemia, eu voltei a fazer esses trabalhos, né, com o livro e a força da ayahuasca junto. E então, a partir disso, que veio o saudável feminino, né, porque a partir da observação do que eu lia também e dos círculos. Porque assim, já no sagrado feminino, exatamente, esse encontro, né? Do sagrado feminino encontra o feminismo. Então foi aí nesse capítulo da sua vida que você também girou mais essa chave, né? Foi, Carol, porque no saudável feminino eu já percebia um distanciamento muito grande do movimento com a realidade de algumas mulheres, que na verdade não eram algumas, que a maioria das mulheres, né? Se a gente for ver, a maioria das mulheres... Hoje elas passam por algumas dificuldades em relação ao sustento da própria família, né? Exato. Mulheres, quantas mulheres aí são mães de família, mães solo, que enquanto a mulherada no sagrado feminino estava batendo tambor, elas tinham que trabalhar, saíam de casa às 6 da manhã para voltar às 8 da noite, sabe? Sim. Quantas tinham que se preocupar com a comida para os filhos e não podia ficar nessa de cantar e plantar lua, sabe? E eu fui percebendo isso, que tinha uma discrepância muito grande, que o sagrado feminino não chegava nessas mulheres, não chegava nas mulheres pretas também. Hoje a gente já vê um pouquinho mais, bem, né, no agudo. Um pouquinho mais. É verdade. Mas... antes, quando eu comecei a estudar, o sagrado feminino não se via. Eu era uma das únicas negras, assim, sabe? Eram só mulheres brancas e de uma classe econômica que podia estar ali, né? Assim, que podia pagar por aquilo. Tem alguns círculos que eu nunca fui, porque eu também nunca pude. Certo. Né? Nunca tive um investimento para isso muito grande, assim, né? Tem círculos aí que as mulheres, sei lá, retiros de 5, 10 mil reais e por aí vai, exatamente, né? Exatamente. E aí depois, com a pandemia, eu acho que ficou muito mais nítida, assim, essa discrepância, assim. Parece que até porque tudo veio mais à tona no mundo digital, né? Eu acho que teve esse boom digital até em relação a essas discrepâncias causadas pelo racismo, que ficou até meio feio, sabe? Não dar acesso para essas mulheres. E hoje, aquelas mulheres que trabalhavam com o sagrado feminino, que era, sabe... Os estandartes do negócio. Hoje super estão abrindo mais e tal, pelo menos aparentemente. Aparentemente. Mas aí já no sagrado feminino eu notava isso, essa diferença. E aí que eu tinha mais vontade de fazer mesmo o meu trabalho, porque eu precisava ocupar esse lugar. Demais. Se não tem mulher preta, então eu vou estar lá. Seria eu. Eu não vou me melindrar. É aí que eu tenho que ir fazer o negócio acontecer. E aí, fazendo e lendo o livro, eu fui notando que muitas coisas que a Clarissa fala no livro, que são maravilhosas, mas não abarcam ainda as mulheres pretas, não abarcam ainda as mulheres... LGBT, né? Tem uma narrativa extremamente, assim, hétero. Sim. Extremamente
extremamente hétero, Exato. sabe? Porque é um recorte, realmente, né? É um recorte daquela autora, daquela vivência, daquela realidade dela. 25, 30 exatamente. anos atrás, ela é branca. Ela é branca, exatamente. O que é importante a gente falar, como mulher branca e como toda essa narrativa, né? Se eu não me engano, até europeia. A Clarice é daqui ou ela é da Clarice, eu acho que ela é Latinoamérica? Mexicana. É. Ah, então. Tem essa questão, né, de ter até uma narrativa, como você falou, de influências até eurocêntricas, a gente pode citar, mesmo ela sendo uma mulher da América Central, mas porque foi essa a leitura, né, da autora ali, que se tornou um expoente, mas isso que eu acho que é o grande ponto de virada é quando você entende, não, mas esse é um recorte só dessa abordagem, não é a verdade absoluta, porque ela é uma autora, ela é uma pessoa que está vivendo ali num contexto sociopolítico muito diferente, né, do que você observava como um macro, como o próprio público, né, como você mesma como público se identificava, né, então eu acho que é aí que você realmente faz o ponto de ir atrás de autoras, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês aqui algumas dessas mulheres incríveis, autoras negras que trazem toda essa abordagem realmente, né, do feminismo na prática e de quais são as possibilidades, né, de fazê-lo na prática, de pensá-lo, de pelo menos, né, como você falou, de instigar a começar a ter essa abertura, de fato, né, porque isso é muito importante a gente citar até nesse recorte que a gente está fazendo também, né, de empreendedorismo feminino, né, dentro do programa. Hoje, com a internet, a gente tem um boom de várias mentoras, coaches, vivências, retiros, como você está falando, né? E que se atentam muito a essa questão do mágico, né? Você, depois dessa vivência, você vai se transformar, porque vai ser uma coisa, né, que vai mudar a sua vida, e toda aquela linguagem de emoção. Mas antes da emoção, existem as barreiras, né, econômicas de você ter acesso a essa experiência de fato. Então, o que a gente vive muitas vezes, né, na internet é esse invólucro, né, é um construto que é feito para você acreditar que você tem acesso, quando na verdade estão sendo ali só faladas coisas, né, estão sendo jogadas palavras de efeito, e de fato, como é que esse sagrado está sendo aplicado, né, e é aí que isso te incomodou, né, e você não viu esse lugar ocupado, você decidiu, né, justamente ser essa pessoa e se basear também nessas autoras, né. Sim, porque eu comecei a notar que o mais importante é a gente mudar as nossas referências. Ampliar esse, né? A gente não... O principal, eu acho que um dos motivos, dos alicerces principais do meu trabalho é ajudar as mulheres ou acompanhá-las nesse caminho de se valorizar e valorizar a sua própria ancestralidade, porque Legal. O sistema que a gente vive coloca que a gente precisa seguir aquele padrão, e aquele padrão é um corpo específico, né? Então a gente faz de tudo para tentar ficar igual aquele corpo, e se não ficar como aquele corpo, a gente fica insatisfeita e frustrada. Aquele cabelo, né? Aquele rosto, aquela simetria. Então, no sagrado feminino, eu comecei a notar que tinham essas referências também. Sabe, eu até coloquei isso recentemente numa das minhas páginas. Na época da Xuxa, não tinha outra autora. Depois começou... Apresentadora para criança, né? Depois começou a ter... Tinha a Mara, né? Mas eu acho que a Xuxa era mais assim... estrondosa. É que a gente tá falando os grandes estandartes femininos que a gente bebeu até então, né? Exatamente. Como referência. E aí, as paquitas eram loiras, né? A Xuxa não tinha referência negra. Não tinha. Isso é uma coisa, você acredita que é um insight que me veio há pouco tempo atrás? Não tinha paquita negra. Não tinha. Nunca teve e nunca foi questionado. E aí o sagrado feminino parecia esse cenário. Sim. Onde tinham mulheres numa mentoria, assim, fazendo círculos de mulheres, mas como se fosse a Xuxa, assim, não tinha outra referência, outras realidades ali. Né? Então aí, a partir da união do feminismo interseccional com o sagrado feminino, a gente pode colocar outras referências, e as mulheres negras e tantas outras mulheres passarem a ter uma identidade subjetiva ali, naquela mulher que está conduzindo aquele círculo,
sabe? Demais. Mães Sim, solo, mães sim. que passam, mulheres que passam também, ou já passaram por dificuldades que estão na condução de um círculo, sabe? Então eu acho Exato. que é isso que isso que eu procurei colocar, e conforme eu ia lendo o livro, Mulheres Correm com os Lobos, eu percebia que a Clarissa ia colocando umas dificuldades, mas, por exemplo, dar um exemplo bem simples e besta. Dificuldade, assim, no sentido de mulheres fazerem, se maquiarem, por exemplo, vai. Todas as mulheres que querem chegar num determinado padrão estético e usa a maquiagem para isso, vamos supor. Só que para uma mulher preta, tem tantas coisas antes disso. Exatamente. Né? Então, enquanto a mulher branca tá preocupada com a maquiagem, porra, a mulher preta tá preocupada com um monte de coisa porque não é aceita, coisas que já vêm antes disso, sabe? Exato. Até para se olhar, para ter esse movimento de se olhar e de se resgatar, ela, né? Eu acredito que tem uma questão justamente dela se sentir parte de um contexto e falar, não, vá atrás, né, de quem você é. É o caminho que todos devem fazer. Existem questões de existência mesmo, né? De Sim, sociedade. Sim. Quando a gente reivindica, Lélia Gonzalez que colocava muito isso. Legal. Reivindica a nossa diferença como mulheres negras na sociedade, como amefricanas, a gente sabe o que isso significa no sentido de trazer marcas da exploração econômica. Sim. Da subordinação racial e sexual. Então não é fácil trazer isso à tona, não é fácil a gente validar, a gente trazer uma autoestima diante desse histórico, né? Mas o sagrado feminino precisava falar disso. Por que não fala disso? Sabe? Exatamente. Então por isso que foi pro saudável feminino, onde eu costumo, nessas rodas, nesses círculos, vamos bater tambor? Vamos cantar? Vamos falar sobre os nossos ciclos, né, sobre as nossas luas. Vamos falar de saúde ginecológica, sim, mas vamos falar também sobre racismo, porque é preciso falar. Sobre reparação histórica. Vamos falar de Lélia Gonzalez, de Grada Quilomba, Conceição Evaristo e tantas outras, né? Colocar a Beatriz Nascimento. Sim. Também a Sobon Fussomé, o Espírito da Intimidade, são essas as autoras que eu costumo colocar como base desses trabalhos. Legal. Né? E hoje, ao invés de fazer só com o livro Mulheres Correm com os Lobos, eu faço com essas autoras, assim, né? Então, faço rituais tendo uma base de sustentação dessas autoras.